Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos aqui nesta noite de segunda-feira para mais um vídeo do canal Inspire-se e eu espero que você que já está aí inscrito no canal esteja ligadinho, pega o seu papel e caneta, anota o texto, vai para o seu lugar secreto depois, pede para o Espírito Santo discernimento para você ter certeza de que aquilo que nós vamos trazer hoje é algo que vem da palavra de Jesus Cristo, não é o Emerson, não é teologia, não é nada disso. É apenas aquilo que Jesus falou. O que ele falou? Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Quem liberta? Jesus. Simples assim. Amém? Bom, para você que ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, você que está passando pela primeira vez. E se ao final deste vídeo, ou de qualquer outro vídeo do canal, você sentir o seu coração de se inscrever, inscreva-se. Inscreva-se para que você seja o intermediário, para que outros também conheçam a verdade que está em Jesus Cristo. Amém? Bom, gente, hoje eu vou ter que abordar mais uma vez um tema muito complicado. Dízimo. Infelizmente, este é o tema que o Espírito Santo, infelizmente ou felizmente, eu digo que felizmente porque o Espírito Santo, quando ele traz algo que é para eu compartilhar com vocês, é para que algum de vocês que vai ver este vídeo vai precisar muito desta palavra. E na verdade todos nós precisamos dessa palavra, porque é muito importante para que nós não sejamos enganados, como na maioria das vezes nós vemos as pessoas sendo enganadas, sendo obrigadas a fazer algo que Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo não nos pedem, né? Que são os bens materiais, que é dinheiro. E eu comento sempre com a minha esposa que a gente assiste televisão, a gente vê os crimes que são cometidos por causa de dinheiro, gente. Como alguém pode dizer que dinheiro está relacionado a Deus? Não tem como. Não tem como. Por causa de dinheiro as pessoas matam, as pessoas se corrompem, as pessoas brigam com família, matam familiares. Você entende? Então é muito complicado. Mas vamos lá ao que interessa. Uma coisa que nós temos que entender é que no Antigo Testamento, o dízimo, a oferta eram algo assim que se tornaram regras e era obrigatório, porque o Deus de Israel, ele cobrava isso veementemente. Enquanto isso, Jesus Cristo, Deus o Pai e Espírito Santo, eles nos ensinam a ter generosidade, que é totalmente diferente daquilo que nós entendemos por ser uma obrigação. Tanto que a palavra que eu vou trazer aqui depois fala claramente sobre isso. Então, enquanto no Antigo Testamento as pessoas são os judeus, digamos, judeus, porque lá o Deus de Israel cobra dos judeus dízimo e oferta. E Deus o Pai cobra de nós nada. Lembra que eu preguei sobre João 3,16, quando o texto fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus o Pai não nos cobrou a morte de Jesus, Ele não nos cobrou por ter dado o seu filho, Ele deu o seu único filho. Então temos que ficar muito atentos, porque no Antigo Testamento era uma obrigatoriedade, o dízimo e oferta, e no Novo Testamento não é. No Novo Testamento temos que entender assim, que é dito lá sobre a generosidade, porque assim, como não é uma obrigação e porque Deus não depende disso. A igreja, como é dita, a palavra fala assim que Deus não habita em templos construídos por mão de homem e nem é servido por mãos humanas. Então já começa por aí também, amém? Então vamos ao que interessa. Anote todos os textos, porque é muito importante que tenhamos em mente todos os textos que eu trarei aqui, porque serão muito importantes para a sua vida, para você transmitir às pessoas essa questão de dízimo e oferta, amém? Nós vamos começar pelo Antigo Testamento. Anota aí, Malaquias. Malaquias no capítulo 3, eu vou ler os versículos 6, 7, 8, 9 e 10, tá bom? Olha só como agia o Deus de Israel. Olha como agia o Deus lá do Antigo Testamento, que todo mundo acha que é o mesmo Deus, mas não é. Veja bem aqui o que ele fala nesse texto, Malaquias 3. Roubando a Deus. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo de seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Vamos dar uma pausa aqui, porque eu quero deixar bem claro aqui, ó. O próprio Deus deles fala o quê, ó? Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então, quer dizer, o Deus do Antigo Testamento, ele era um Deus vingativo.
Ele era um Deus que cobrava das pessoas algo, e se as pessoas não davam, ele destruía as pessoas. A gente vê em textos mais lá atrás, quando ele fala assim, quando o texto fala que ele abriu o chão, consumiu as pessoas que fizeram mal, por exemplo, a Moisés, aqueles que ele tinha como queridinhos. É horrível isso. Voltando ao texto, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui também já diz, olha, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Então quer dizer, Deus o Pai, em nenhum momento disse assim, olha, voltem para mim que eu voltarei para vocês. Não, ele está sempre presente, porque o texto fala em João 3,16 assim, ó, que Deus amou o mundo da maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a vida eterna, Deus o Pai nos acompanhará pela vida eterna. Olha só. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Esse é o Deus de Israel. Este é Jeová. E ainda perguntam, como é que te roubamos? E ele deixa bem claro, nos dízimos e nas ofertas. E nós vemos muitos líderes por aí pregar isso. Que nós, ou que você, nós não, vocês têm roubado de Deus. Não. Vocês têm roubado deles mesmos. Vocês têm roubado dos ministérios. Vocês têm roubado deles e isso para eles é algo inadmissível, porque eles querem de você o quê? Benefício próprio. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Olha só. Eu lembro muito bem quando eu comecei a minha vida com Jesus Cristo, que eu estava naquele ministério, que já exatamente os pastores pregavam isso. Ó, vocês estão roubando a Deus. Vocês estão roubando a Deus. Mas peraí. Deus, o Pai, não nos cobrou por ter dado o seu único filho. E se ele fosse cobrar alguma coisa, o que ele nos cobraria? O nosso coração. E não nenhum tipo de bem material, e não dinheiro. Enquanto isso, no Velho Testamento, o Deus de Israel, o Deus do Velho Testamento, ele cobra e diz claramente que estão roubando. É muito triste isso. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas e nem é servido por elas. Deus, o Pai, ele não precisa habitar dentro de templos, ele habita em todos os lugares. Para que haja alimento em minha casa, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha só, o Deus de Israel, ele promete para as pessoas a prosperidade a partir do momento que as pessoas puderem dar a ele aquilo que ele quer. Os dízimos e as ofertas. Tá certo isso? Não está certo, gente. Acordem. Não existe questão de dízimo e oferta. Existe generosidade. Se você tem que dar algo para alguém, isso aí mais para frente a gente vai falar sobre isso. Amém? Agora, por que eu trouxe esse texto que está em Malaquias? Porque é o texto que me deixou mais impactado com esta questão. Por quê? Porque o Deus de Israel aí, ele foi bem veemente em dizer assim, ó, se vocês não me darem, eu vou matá-los. Eu vou destruí-los. Enquanto Deus, o Pai, nunca nos cobrou absolutamente nada. Nada. Vamos lá. Vamos ao testamento de Jesus Cristo. Vamos à palavra de Jesus Cristo. Vamos permanecer para ser discípulos dele. 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler apenas um versículo do 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 diz assim, ó. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Aqui o texto fala sobre o amor de Deus. Eu vou ler até aqui, ó. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Qual é? Aqui Paulo fala claramente sobre um caminho que é o amar ao próximo. E este amor ao próximo quer dizer o quê? Por exemplo,
Enquanto os líderes pedem dinheiro para abastecer sua própria vida e os templos, manter aluguel, Deus, o Pai, deixa bem claro assim, ó, se você tem, dá aos pobres. Sendo que aí você fala, não, mas lá no meu ministério, a gente dá comida para os pobres. A gente fala, não, não é desse tipo de situação. Seria muito mais bonito se os líderes abrissem mão de falar em dinheiro dentro do templo. Fala assim, não, pessoal, é o seguinte, guarde o seu dinheiro para aquilo que você tem que ser feito. Dê aos pobres. Porque até para dar aos pobres, tem muita gente que fala assim, não, não dá não, mas dá dízimo. Se você pensar em dar R$ 1 para alguém que está pedindo na rua, de repente a pessoa vai te frear e falar, não, não faz isso não. Faz isso não, a pessoa não precisa. Se Deus tocar no seu coração, foi o que eu falei no vídeo anterior, se Deus tocar no seu coração para alguém tá pedindo, você der R$ 1, não importa, é R$ 1. Agora, você não querer que alguém dê R$ 1 para alguém que está pedindo, de repente o Espírito Santo tocou no seu coração, mas fica dizimando na igreja, esse está errado. Esse está totalmente errado. Agora vamos lá. 2 Coríntios. Eu vou ler do versículo 6, capítulo 9, do versículo 6 até o versículo 10. Diz assim. Semeando com generosidade. A minha Bíblia tem subtítulos. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Uma parada aí. Os líderes usam esse texto para dizer assim, olha, se você não der muito na igreja, se você der pouco, você vai ter pouco. E se você der muito, você terá muito. Enganando as pessoas com esta palavra. Por isso Jesus fala, se permanecer na minha palavra, serão meus discípulos, e não discípulo de homem. Porque muitos líderes hoje se autodenominam apóstolos, bispos, sacerdotes. Sacerdote é judeu, gente. Paulo falou para os judeus o que? Olha, meu povo, eu sempre tenho pena de vocês, porque o judeu foi o povo que matou Jesus e nos perseguiu. E persegue. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O que está dizendo aqui? Olha, não tem 10%, gente. Essa coisa de, porque é 10%. Não existe nada que te obrigue a dar 10%. Se você dá, é porque você está dominado por esses líderes e essas mentiras. Porque eu sou obrigado a dar 10% porque senão não tenho salvação e Deus vai ficar bravo comigo. Onde? Onde Deus o Pai, que deu o seu único filho, vai ficar bravo com você se você não der 10%? Aí eu pergunto, Deus já bateu lá na sua porta para te pedir os 10%? Não. Quem sempre vai bater na mesma tecla são os líderes, o homem, cobrando de você algo que não é necessário. Mas é necessário porque a igreja precisa, porque tem luz, tem água e a gente faz cesta básica para as pessoas. Do que adianta tudo isso se não é verdadeiro? A gente vê tantos líderes aí, donos de igreja, aí, ricos, milionários, e o povo? Os filhos moram nos Estados Unidos, lá, indo para estudar fora, e você? Trabalhando, ralando, enfim. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Chega para o seu pastor e fala assim, pastor, você tem aí, então dá para os pobres aí, né? Dá para os pobres, porque a palavra fala, né? Que para transbordar em toda boa obra, você tem que distribuir e dar os seus bens aos necessitados, pastor. Ele vai mandar você embora da igreja. Se você falar isso para um líder de um ministério aí desse que fica pedindo dinheiro, ele vai falar para você sair fora da igreja, vai ficar muito bravo com você e não vai ter mais importância. Simples assim. Vai falar isso pro seu líder agora, você que está aí dentro desses ministérios aí que falam tanto de dinheiro. Você simplesmente vai ser convidado a sair da igreja, ou então não vão dar mais bola para você, não vão dar mais bola nenhuma para você. Se você não dizimar mais,
você vai ser um zero à esquerda. Enfim. Agora nós vamos lá para 1 João, capítulo 3, versículo 16 até o versículo 20. Anotou? 1 João, capítulo 3, dos 16 ao 20, diz assim, olha. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O que ele está deixando bem claro aqui? Ó? Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós, ele não nos cobrou. Deus o Pai não cobrou nada. Foi gratuitamente que recebemos esta graça, esse benefício. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? A gente vê as pessoas tão preocupadas em dizimar, mas perceba se alguém dá para alguém sem ter um interesse. Veja se alguém que está aí ao seu redor tem dado algo para ajudar alguém. E se você pedir, vai ficar bravo ainda com você. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. O que é permanecer em verdade? É você ser uma pessoa que ama o próximo, sem querer nada em troca, sem querer nenhum benefício que venha de Deus, como os líderes falam. Olha, faz um desafio. Eu escutava isso muito no ministério em que eu comecei. Olha, faz um desafio com Deus, encosta Deus na parede. Peraí. Encostar Deus na parede para pedir para Ele bens materiais, dinheiro, trabalho, carro, casa? Gente, isso não existe. Não existe. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Ele sabe exatamente quando nós somos verdadeiros para com Ele. E a maioria que está nesses ministérios aí não tem verdade nenhuma. Essa questão, eu estou liberto de tal coisa porque lá no ministério eu fui liberto. Para com isso! Todo mundo peca todos os dias em palavras, pensamentos e atitudes. Todos nós. Todos nós. Não vem com esse papinho de que eu sou santificado, porque eu sou líder, tal. Esquece isso. Os líderes são os mais pecadores, porque mentem para as pessoas. Infelizmente. Sabe aquela questão que diz o texto assim, ó, de graça recebi, de graça eu vou dar. É muito complicado, gente, muito complicado mesmo, né? E aí agora aqui para finalizar, nós vamos lá no texto que está em Atos dos Apóstolos. Anota aí, Atos, capítulo 20, versículo 35. Anotou? Atos 20, 35 diz assim, ó. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar aos fracos. É Paulo falando isso. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Jesus falando isso. A maior felicidade em dar do que receber. Só que hoje em dia o que nós vemos é as pessoas indo buscar aquilo que é dado a eles. Muito mais importante para eles é receber do que dar. Muito mais importante aos líderes é receber do que dar. E Jesus falou o quê? Que é muito melhor dar do que receber. As pessoas estão indo na contramão do que é a palavra de Jesus Cristo, porque a palavra fala assim, ó, não se preocupe com as coisas dessa terra,
mas com aquilo que é do céu. Ao contrário, as pessoas se preocupam com as coisas da terra e não com as do céu. Aí depois, quando no grande dia Jesus fala assim, olha meu querido, afaste de mim, pois eu não te conheço, vai vir com aquele papinho que está lá. Mas Jesus, eu preguei, eu falei do seu nome, eu expulsei demônios. Aí vai começar a falar também, eu falei em línguas, sapateei. Não sejamos como os hipócritas, que vão para as esquinas gritar, sapatear. Lembra da palavra também? É isso que devemos fazer. A todo tempo permanecer na palavra e não fazer como esses hipócritas. O dinheiro, o dízimo, oferta não são obrigatoriedade, gente, para a salvação. A salvação ela virá mediante aquilo que você viver a palavra de Jesus Cristo. Muitos dizem assim, eu conheço Jesus, mas vivem uma vida vazia de Jesus. Brigam com todo mundo, arranjam problema com todo mundo. Gente, Jesus foi muito simples em deixar suas palavras para que possamos aprender. Somos falhos e pecadores todos os dias, mas podemos ser menos falhos. Isso aí quando o Espírito Santo me trouxe isso no meu coração, eu falei isso claramente e falo até hoje. Podemos ser menos falhos e pecadores. Por exemplo, se eu tenho uma falha e pecado, se eu lembrar que eu tenho essa falha e pecado, eu não vou pecar tanto. Mas todos os dias eu vou falar e pecar. Não, jamais serei santo porque conheço Jesus. Pelo contrário. Quando Jesus falou assim, aprendam a perdoar 70 vezes 7, é por quê? Porque Ele nos perdoa 70 vezes 7 todos os dias. Todos os dias Jesus me perdoa 70 vezes 7, perdoa a minha esposa, perdoa a minha família, perdoa o vizinho, perdoa... Só que o perdão dele não significa que seremos melhores. Pelo contrário. Todos os dias eu sou tão ruim, podre, porque essa carne aqui é podre. Porque o pensamento, a palavra, às vezes o pensamento fala assim, aquele maldito. Você já pecou. Os líderes quando falam assim, a pessoa não está dizimando, então vai perecer. Já está pecando. Vou deixar aqui, Jesus disse, a maior felicidade é em dar do que em receber. E o que está falando lá mesmo o Deus de Israel? Vamos lá. Vocês estão me roubando. Nos dízimos e nas ofertas. Será que vocês nunca pararam para perceber essas diferenças? Senhor dos Exércitos, vocês estão me roubando os dízimos e ofertas? Aí a gente vai lá para a palavra de Jesus Cristo que diz assim, Deus amou o mundo da maneira que deu o seu único filho. Jesus deu sua vida por nós. E não somos cobrados. Eu quero deixar essa reflexão para todos vocês, meus irmãos, se você quiser aceitar, porque quando você fala de dízimo e oferta para muitos, e você fala que o homem está errado, muitos vão em defesa dos seus ministérios, vão em defesa dos seus pastores. E é isso que é o véu que Paulo falou lá. Ainda hoje, quando se lê Moisés, há um véu que cobre a mente e o coração deles. E só serão libertos desse véu quando se converterem a Jesus Cristo. E Jesus falou que se permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos. Converta-se a Jesus Cristo. Deixe de achar que esses 10% é que vão te levar para o céu, que a oferta é obrigatória, porque você não vive o Deus de Israel do Antigo Testamento, você vive o Deus do mundo. Deus amou o mundo, não amou só Israel. Amém? Bom, gente, é isso. Quero agradecer a todos. Espero que vocês possam pegar esta palavra, tomar posse disso, entender a verdade. Se você está passando aqui pela primeira vez, inscreva-se, se sente no seu coração e transmita esta palavra da verdade. Porque o Emerson não tem teologia, não é nada disso, é palavra de Jesus Cristo, permaneça na palavra dele. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz, uma boa noite para todo mundo e até mais. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.